Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 é a entrada de Jesus na humanidade. O nascimento. Será que o pré-natal de Maria foi tranquilo? Será que a chegada de Jesus foi um mar de rosas? Será que o predicado da vida dele foi joia? Bem, acredito que esse texto aqui vai ministrar muito ao meu coração e ao seu. Vamos orar juntos e ler esse texto. Pai, muito obrigado. Hoje leremos Mateus capítulo 2, onde retrata o nascimento de Jesus. Pai, que nós possamos aprender nesse texto algo sobre ele e também algo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos. Pegue sua Bíblia, venha comigo. Versículo 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem, digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima no lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer quando voltar, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram o que tentou matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquilau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se, desse modo, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Bom, que começo interessante. Você acha que você teve uma infância complicada aí? Você acha que teve um histórico familiar perturbado? Imagina Jesus.
Você conseguiu perceber o início da trajetória de Cristo? Parece que desde o início é uma provação. Se você acha que a sua infância teve aí o seu percalço, imagina olhando à luz dessa história. Pois bem, o Criador, o detentor da vida, o nosso Salvador e Redentor, nos ensina, mesmo sendo recém-nascido, como superar as adversidades, não é mesmo? Nos versos 1 e 2, eu gostaria de compartilhar aqui com você o intuito do coração. E aqui, a ênfase que eu gostaria de colocar é Deus que nos guia. A ênfase é essa, é o Deus que nos guia. Percebe que uma estrela aponta para onde Jesus nasceu? O cosmos, o universo, tudo aponta para Jesus. Não é só a escritura, não é só a inspiração divina nesse texto que eu e você estamos lendo que aponta para Jesus. É tudo. Vamos devagar? Vamos tranquilo agora? Não é só entre aspas, não é só a Bíblia que aponta para Deus. É a criação que aponta para Deus. É a pedra que aponta para Deus. É o pássaro que aponta para Deus. É a estrela que aponta para Deus. É nós que apontamos para Deus. É tudo na face da terra. Tudo no universo aponta para Ele. Tudo. Qualquer coisa. Tem um norte, é uma bússola dentro de nós e de tudo que foi criado, apontando para o Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a natureza revela a glória de Deus. É ou não é verdade? Pois bem, os versos 1 e 2 diz assim, ó, olha que interessante. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram em Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar no Mateus capítulo 2 é: Deus se revela para aqueles a quem busca. Vamos lá? Você percebe que esses homens aqui perguntaram: aonde está o rei dos judeus? Aonde está o menino? Aonde ele está? Percebe que tem uma sede? Então, primeiro ponto, você quer que Deus se revele a você? Você quer que Deus se mostre a você? Você quer ter uma experiência com Deus? Pois bem, busque-o e você vai encontrar. A questão é que eu e você queremos uma manifestação gloriosa de Deus. Queremos um mover sobrenatural do Senhor. Queremos perceber, até trombar com Ele, mas contudo, olhando para o nosso relacionamento com Ele, é raso, superficial. Aqui mostra que tem que ter uma vontade, queremos buscá-lo, logo iremos encontrá-lo. Deus se aparece para aquele que o busca. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, que eu destaco aqui dos versos 3 a 8, mostra como que há um contraste, né? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. Bom, de 3 a 8, então, essa reação de Herodes. Segundo ponto que eu gostaria de colocar: Jesus revela os corações. Isso mesmo. Você quer ter um discernimento das coisas? Você quer discernir os tempos? Você quer discernir os sentimentos, o quadro, a circunstância, o cenário? Só com Jesus. Jesus, ele revela as coisas. Jesus é um raio-x. Jesus é uma ultrassonografia. Nada passa desapercebido por ele. Jesus, ele tem esse poder. Aonde é acrescentado esse nome, as coisas se revelam. Quem é santo, quem é humilde, quem é arrogante, quem é mentiroso, quem é falso, quem é verdadeiro. Quando Jesus é colocado na mesa, todo mundo se revela. Ele joga luz, ele clareia, ele mostra, ele define. Nada escapa de Jesus. Você pode mentir para você mesmo, você pode mentir para outra pessoa quem você é, mas você não consegue mentir para Deus quem você é. Esse é o ponto número 2. O ponto número 3, eu destaco do verso 13 a 15, que é a peregrinação, né? Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: levante-se, fuja para o Egito. Né? E aí começa a história. Você percebe aqui, então, que existe uma fuga, existe um desvio.
existe um momento aqui que precisa ter uma ação. E aqui é o terceiro ponto e encerro. O terceiro ponto que eu quero trazer para mim e para você, que desvios que Deus proporciona não é um atraso, é propósito. Vamos devagar. Se você está com Deus, se você caminha com Ele, se você está debaixo de orientação dEle, esquece que você está perdendo tempo fazendo algo que Ele te pediu. Às vezes é você colocar a mão nesse copo aqui, ó. Aqui, ó. Coloque a mão no copo, pronto. Mas às vezes ele vai falar assim, não, afaste o copo um pouco para a direita. Aí depois você vai... Essa ideia no nosso coração de nós estamos nos esforçando mais, gastando mais tempo, isso é bobagem. Se nós estivermos de acordo com o propósito de Deus, desvios não são atrasos. Peregrinações se torna agora uma faculdade. O deserto, então, é o nosso professor. Eu quero trazer isso para mim e para você. Às vezes você hoje não chegou aonde deveria estar. Mas a questão é, você está murmurando no processo? Não murmure no processo. Porque se você murmurar aqui, Herodes te pega. Herodes aqui é a figura do mal, a figura de Satanás. Percebe aqui, então, que Deus pede para José pegar a sua esposa e Jesus e ir para o Egito para que não morra. Então percebe aqui que Deus proporciona desvios, atalhos, peregrinações para que eu e você não morra. Às vezes nós estamos passando por processos que Deus, na verdade, está preservando a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, a nossa moral, a nossa reputação. E nós, então, nos entregamos, reclamamos, questionamos. Se renda de uma vez por todas, porque Deus te protege na peregrinação. Deus te protege no deserto, porque se você passa por ele, o inimigo já morreu, o inimigo já passou, agora o caminho está livre para você andar. Mas primeiro ele trata você, e ele trata na obediência. Esse é o ponto número 3. Deus abençoa no desvio, na peregrinação, para aquele que obedece. O desobediente perece, o obediente floresce. Que eu e você possamos estar atentos aos comandos de Deus, principalmente nos momentos de grande propósito, naquilo que realmente vai ser relevante na minha vida, na sua e nas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor nos guia, mesmo em meio a tantos desafios, perseguições, pressões internas, mas o Senhor é soberano. Hoje, nós fazemos aqui um compromisso de obedecer às suas direções, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Mateus, capítulo 3.